A psicologia institucional surgiu no Brasil como área de atuação do psicólogo, que se deu inicialmente em meados da década de 60, através dos escritos de José Bleger, um importante psiquiatra e psicanalista argentino. O ponto principal de sua proposta foi de extrapolar os limites do consultório de psicologia, lidando com a saúde mental e com a psicohigiene nos grupos e nas atividades diárias. Assim, o trabalho do psicólogo, historicamente distribuído entre consultórios, empresas, escolas, hospitais psiquiátricos e universidades, começou a ser estudado na perspectiva de um trabalho institucional. Bleger afirma com isso a função social do psicólogo e a transcendência social da psicologia. Outra característica importante que Bleger menciona é a de se pensar sempre através de uma perspectiva política, no sentido de entender a forma como as relações de poder crivam a vida dos grupos e das classes sociais. No entanto, enfatiza que este trabalho deve ser feito sempre à luz da ciência. Para ele, tendo em vista que o objeto de estudo da psicologia é o homem, o máximo de objetividade possível de se conseguir é a que supõe que o sujeito observa. Ou seja, o grau de objetividade só é perceptível quando se inclui a sua subjetividade. Por conta disso, observador e observado serão sempre variáveis de um campo de relação. As qualidades de qualquer objeto são relacionais, ou seja, derivam das suas condições das relações e do momento em que se encontram. Dessa forma, se na psicologia se estuda a conduta humana, esta deverá ser entendida como uma relação carregada de subjetividade. O conceito de psicohigiene, cunhado por Bleger, tem por objetivo proporcionar condições para a vida e a saúde dos grupos básicos de interação, como família, escola, trabalho e atividades comunitárias. Ou seja, o psicólogo deverá se ocupar dessas relações interpessoais visando o bem-estar. A saída dos consultórios vai além de uma variação do trabalho psicológico, sendo uma forma diferente de se fazer psicologia. É uma necessidade social. Neste sentido, o psicólogo deverá ter ciência de que terá que lidar com preconceitos, hábitos e atitudes de pessoas e grupos em momentos críticos, como doenças, vícios, acidentes, imigração, entre outros. A psicanálise é fundamental para que se compreenda a dinâmica do inconsciente, presente nas relações grupais e institucionais, bem como a compreensão de conflitos, defesas e ansiedades presentes nessas relações. Porém, muito mais do que técnicas de interpretação, o foco são as técnicas que visem ao questionamento de hábitos e posturas. A partir da psicanálise, será possível fazer uma leitura do inconsciente nas relações de vida diária, mas a sua ação vai além da compreensão do plano manifesto, como também do plano ideológico, onde estão presentes as preconcepções, hábitos, atitudes e por aí vai. Para Bleger, a psicologia institucional é uma forma de intervenção psicológica, com significação social, que exige uma postura permanentemente investigadora, para que assim se construam conhecimentos técnicos que a viabilizem, criando uma relação particular entre o fazer psicológico, psicanalítico, social e científico. A psicologia institucional prática não é uma mera aplicação da psicologia científica, mas sim uma forma de fazer a psicologia como ciência e profissão, numa relação em que a prática não se submeterá à ciência e este não terá um lugar fora dela. Por outro lado, é o método clínico a proposta do autor para que se tanto a intervenção como a investigação. O psicólogo, na condição de psicólogo institucional, não poderá ser, por contrato de trabalho, um empregado, mas sim um assessor ou consultor. Isto porque, embora financeiramente vinculado à instituição, deve garantir autonomia profissional para não prejudicar o manejo técnico das situações que venham a surgir desde os primeiros contatos com o grupo que solicita a intervenção até o curso final do trabalho. O objetivo geral do psicólogo deverá ser o da psicohigiene, isto é, promover a saúde e o bem-estar dos integrantes da instituição. Ele será um técnico da relação interpessoal, dos vínculos humanos, a pessoa que vai tomar explícito aquilo que está implícito. A descoberta de soluções concretas e a execução das ações propostas será, sempre, uma tarefa dos organismos próprios da instituição. Sua função não será jamais a de decidir ou resolver problemas da instituição. Seu lugar é delimitado ao de psicólogo, não um administrador, um diretor, um executivo ou qualquer outro papel. Espera-se que os agentes dos grupos e da instituição possam também observar, refletir e buscar sentido ao vívido institucional. Como conjunto de princípios a reger a ação do psicólogo, o enquadramento poderá ser assim esquematizado: atitude clínica, esclarecimento da função profissional do psicólogo como consultor ou assessor,
esclarecimento dos limites e do caráter de sua tarefa profissional, esclarecimento sobre a informação dos resultados, bem como a quem serão dirigidos. O que se diz respeito a um determinado grupo será tratado somente com ele. Atitude clínica consiste no manejo de certo grau de dissociação instrumental que permita ao psicólogo, por um lado, identificar-se com os acontecimentos e pessoas, mas que, por outro lado, lhe possibilite manter certa distância que faça com que não seja pessoalmente implicado nos acontecimentos que devem ser estudados e lhe possibilite que seu papel específico não seja abandonado. O esclarecimento da função profissional do psicólogo como consultor ou assessor estabelece o tempo que dedicará ao trabalho, os honorários, a dependência econômica e a independência profissional. O esclarecimento dos limites e do caráter de sua tarefa profissional confere em não realizar nenhuma tarefa com aqueles grupos, seções ou níveis da instituição que não manifestarem a aceitação correspondente. O esclarecimento sobre a informação dos resultados, bem como a quem serão dirigidos, não deve ser nunca fora do contexto institucional e nem fora da tarefa profissional, não admitir imposições nem sugestões sobre um parcelamento das informações. O que se diz respeito a um determinado grupo será tratado somente com ele, no qual um relatório psicológico não deve ser apresentado enquanto não tenha sido previamente submetido à elaboração do grupo ou à seção do que se trate. Todo relatório ou interpretação deve respeitar o ritmo, o timing da elaboração dos dados do grupo.